A paz do Senhor para todos. Lição de número 5. A pia de bronze, lugar de purificação. Nós vamos aprender sobre esse tema hoje, tema maravilhoso. Este é o projeto Crescendo em Cristo e Deus tem nos abençoado. E a palavra de Deus, ela é Deus falando conosco, é Deus falando através do homem, a favor do homem e também como homem. A palavra de Deus, ela é luz e a palavra de Deus, ela nos expõe. Nós precisamos nos adequar à palavra do Senhor e não à palavra de Deus se adequar a nós. Pois bem, nós iremos hoje aprender sobre a pia de bronze. Vamos também aprender a ler alguns versículos da palavra do Senhor, que são versículos importantíssimos que falarão sobre a santificação, o desejo de Deus para a nossa vida, para a sua igreja, que é a santificação, que é a separação, que é o lavar em Cristo Jesus. Nós precisamos nascer da água e do Espírito, precisamos nascer da palavra de Deus. E iremos aprender sobre esses tópicos nesta lição. O texto áureo da lição de número 5, ele está em João capítulo 15, o versículo 3, que é um versículo que eu particularmente gosto muito, até porque a palavra, ela é o próprio Jesus, assim diz a palavra. Lá em Apocalipse 19, 13, a Bíblia chama Jesus de a própria palavra de Deus. Lá em João 17, 17, a Bíblia fala que esta palavra santifica. E aqui em João, no nosso texto áureo, no versículo 3 do capítulo 15, a Bíblia diz que da seguinte forma: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O versículo 7, que não está aqui, é um outro versículo que eu gosto muito, e ele fala assim: se vós estiverdes em mim, Jesus falando, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Ou seja, a palavra precisa estar em nós e nós na palavra. Precisamos nos adequar à palavra de Deus, obedecer à palavra de Deus, porque esta é a senha para sermos felizes. Eu estava observando o irmão pregar agora na semana passada, e aí esse irmão falou que se nós formos fiéis a Deus, Deus ele vai nos honrar, Deus vai nos abençoar. Eu fico até observando algumas pessoas pedindo a Deus para lhes honrar. Eu estava pensando, meditando nessa frase hoje, e eu cheguei à conclusão: eu não preciso me preocupar de Deus me honrar. Eu preciso primeiramente me preocupar em honrar a Deus, até porque Deus é fiel por natureza. Deus é fiel por natureza. Deus não quebra alianças, ou Deus não quebra aliança. No que tange a santificação, eu vou hoje falar sobre aliança. Nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. Vamos ver que Deus, ele não quebra aliança. Isso é maravilhoso. Isso é lindo. O nosso texto áureo diz da seguinte forma: a pia de bronze é o símbolo do processo da santificação que Cristo realiza em nós através de seu sangue e da palavra de Deus. Texto áureo, aliás, a leitura bíblica em classe está registrada em Êxodo 30, 18 ao 21, capítulo 40, os versículos 30 ao 32, 1 Coríntios 6, 11 e Efésios 5, 26 e 27. Os objetivos específicos são conceituar a pia de bronze,
O segundo objetivo é refletir acerca da pia de bronze e sua relação com a limpeza e a pureza espiritual. O tópico terceiro é destacar os dois aspectos dos ritos de lavagem dos sacerdotes. Então são esses os pontos específicos que nós iremos alcançar, os objetivos específicos a serem alcançados no dia de hoje. O primeiro tópico diz: a pia de bronze, a importância da santidade. Então, nós temos este utensílio no tabernáculo. Observe que nós estamos, a cada dia que passa, adentrando mais ao tabernáculo, avançando mais ao tabernáculo. Nós iniciamos estudando sobre ele, depois sobre o pátio, que era também chamado de átrio. Estudamos sobre a porta desse pátio, que era uma porta única. Depois adentramos a porta do pátio e estudamos o holocausto, aliás, o altar de holocausto, que era o local do sacrifício, que aponta para o Calvário. E agora nós avançamos um pouco mais. Vamos hoje estudar acerca da pia, que é o local de purificação. A pia está entre o tabernáculo e o altar do holocausto. Ela está no meio, depois do altar, antes do tabernáculo. Então, conceito de pia. Então, ela está após o altar de holocausto. A pia, ela foi feita de cobre maciço e ela servia para os sacerdotes se lavar após os trabalhos de sacrifícios no altar. Os sacerdotes se lavavam antes dos sacrifícios e após os sacrifícios. Também antes de entrarem no santuário, eles se lavavam para se apresentarem ao Senhor Deus. A palavra hebraica para pia é kippor, que significa lugar de se lavar. A pia, que era de bronze maciço, bronze polido, ela foi feita com utensílios doados pelas mulheres. Isto está registrado em Êxodo 38, versículo 8. Ela foi feita dos espelhos das mulheres que doaram, para a execução desta obra. A pia também, ela aplicando isso aqui, fazendo uma tipologia, ela é um tipo de Cristo, pois é Ele que, através do sangue precioso, nos purifica de todo pecado. Jesus também, ele é a água viva que sacia a nossa sede. Isso está registrado em João capítulo 13, no versículo 8. No tópico de número 1, nós vamos aprender sobre a pia de bronze e a água. O objetivo, segundo a nossa lição, era que antes de entrar ou sair do tabernáculo, Arão e seus filhos lavassem as mãos e os pés. O ofício de apresentar holocaustos ao Senhor era santo. Não é possível apresentar-se diante de Deus de maneira a não reconhecer sua santidade e justiça. Nós precisamos nos santificar para apresentarmos diante do nosso Deus. Olha o que diz a Bíblia, lá em Josué capítulo de número 3. Olha o que diz a Bíblia, em Josué capítulo 3, versículo de número 5. Olha o que diz a Bíblia. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Olha que coisa linda. Então,
Observemos aqui que para Deus manifestar no meio do seu povo, é necessário santificação. É necessário separação. É necessário o homem chegar-se a Deus. Note que, biblicamente falando, pelo simples fato de o sacerdote se apresentar, se caso houvesse esse incidente, de eles se apresentarem diante do Senhor sem se lavarem, sem se purificarem, isto lhes custariam a sua vida, ou a sua própria vida. Olha como era grave a desobediência a esse princípio, a essa ordenança do Senhor. Hoje não é diferente. Hoje, nós, obreiros do Senhor, nós, sacerdotes de Deus, precisamos nos manter puros, santos, no oficiar do ministério. Ao cultuarmos ao Senhor. A Bíblia Sagrada em Amós, capítulo 5, versículo 23, o profeta ele afirma que Deus ele não receberia, lá fala assim, afasta de mim o estrépito dos teus cânticos. Deus está dizendo claramente, eu não receberei as melodias, os hinos entoados por vós. Por quê? Por causa da desobediência. Havia dois pecados na época, idolatria e opressão aos pobres, o que Deus muito abomina. Ou seja, faltava-lhes o amor. E é impossível uma pessoa ser santo e não praticar o amor. E faltava, então, na vida daquele povo, o amor e a santidade, o que fez Deus rejeitar o louvor da boca deles. Então, hoje não é diferente. Nós precisamos fazer a mesma coisa, nos santificarmos, para que Deus possa receber o nosso louvor, a nossa adoração. A nossa lição no tópico, subtópico de número 2, fala os sacerdotes e a santidade. Era exigido por Deus. Ao entrarem no tabernáculo, os sacerdotes deveriam se lavar. Era exigência para não morrerem, para não perderem a própria vida. Aquela pia do tabernáculo, ela era colocada nela uma água limpíssima, e a pia feita de espelho polido, de acordo com Êxodo 38:8, feita de espelho polido, com a água limpíssima, quando a pessoa se achegava à pia, ele era exposto. A pia revelava as sujeiras que havia na pele da pessoa. Esta pia, ela representa Jesus, ela aponta para Cristo. A água da pia representa Jesus e a sua palavra, que é a própria palavra também. A palavra de Deus nos expõe. A palavra de Deus revela quem nós somos. A palavra de Deus, ela nos julga. E é o que eu disse aqui, nós precisamos nos adequar à palavra de Deus, nos santificar a sua palavra, nos lavar com a sua palavra, com a água que representa o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela tem poder para santificar e purificar os nossos caminhos. Lá em Salmos, aliás, em João, capítulo 17, olha o que diz a Bíblia, em João, capítulo 17, no versículo 19, olha o que diz a palavra do Senhor. Esse versículo ele é por demais revelador e maravilhoso. Versículo 19, olha o que diz:
e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. A verdade é Jesus, a verdade é a sua palavra, a verdade é o Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Era necessário então a santificação. Eles precisavam reverenciar a santidade de Deus para que eles pudessem, além de preservar a própria vida, serem aceitos por Deus. O altar do holocausto, ele representa o lugar hoje, o lugar onde a pessoa encontra-se com Jesus, o local do sacrifício, onde o homem encontra-se com Deus, que substituiu o homem na cruz do Calvário, perdoando-lhes os pecados. Após passar pelo altar do holocausto, o homem avança para a pia de bronze, a bacia de se lavar, onde ele é purificado, onde ele passa por aqueles processos que eu citei na aula passada sobre a justificação, a regeneração e a santificação, que é imediata após ele chegar no altar do holocausto. Ele é santificado imediatamente após aceitar Jesus. O altar é símbolo do Calvário. Ele é santificado imediatamente, e esta santificação também ela é progressiva. Ele pode se purificar, se santificar dia após dia. A Bíblia, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, vamos acompanhar aqui pela Bíblia. Eu poderia até citar esse versículo, até porque Deus ele me agraciou, né, com essa bênção, né, eu poderia citá-lo, mas vamos aqui calmamente com a Bíblia, para vocês verem, para vermos, para observarmos melhor. Olha o que diz a Bíblia: porque esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. Tem mais, no versículo 3 ainda: que vos abstenhais da prostituição. Esta é a vontade do Senhor Deus para nós. Lá em Levítico a Bíblia fala que Deus é santo. Sede santos, porque eu sou santo. Eu, o Senhor, sou santo. Então, santidade é o caminho para o homem se achegar a Deus. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, fala: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O sacerdote, se ele não se purificasse na pia, ele não tinha possibilidade alguma de entrar na presença de Deus, porque ele morreria antes. É o que diz a Bíblia. Então o indivíduo, depois de passar pelo altar do holocausto, se santificar, ele avança para a pia, para o local da purificação. Após ele se purificar na pia, ele vai ter agora acesso à presença de Deus. Após a pia está o tabernáculo, que era o local onde Deus manifestava a sua presença, o que é muito maravilhoso, o que é lindo. Eu falei na aula passada que há uma visão chamada de visão beatífica, que é a visão de Deus. Lá em Mateus 5,8 diz também, Hebreus 12,14, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. É uma visão beatífica, é uma das muitas promessas contidas na Bíblia Sagrada. A promessa de um dia vermos ao Senhor Deus. Mas nós só vamos poder ver o Senhor Deus se nós purificarmos a nós mesmos. Se nós nos achegarmos ao Senhor de igual forma, assim como o sacerdote precisava se santificar, nós também precisamos da mesma coisa. O subtópico terceiro, a santidade para a vida, o que é também maravilhoso. Deus é santo e não quebra aliança. Eu quero tirar aqui esse princípio desse ponto. Viver a vida de maneira santa, separada, única e exclusivamente para Deus é a vocação de todo obreiro chamado para a sua obra. Nós
chamados por Deus, precisamos viver a vida de maneira santa, separada, única e exclusivamente para Deus, ou de forma exclusiva para o Senhor. Deus, ele é santo, meus irmãos, por natureza. Deus, ele não quebra aliança. Deus, no Antigo Testamento, quando os homens iriam fazer um juramento, era costume de a parte mais fraca, quem sabe aquela que tinha mais dificuldade em cumprir, enfiava a mão debaixo da coxa da parte mais forte, e aquele outro homem apertava a coxa em cima da mão daquela outra pessoa que estava fazendo aliança, juramento. E aquela aliança não poderia ser quebrada, a palavra não poderia voltar atrás. A palavra de juramento na época tinha muito peso e não poderia voltar atrás. Deus, ele não quebra aliança. Quando Deus foi fazer aliança com Abraão, naquela época também era o costume dos homens, de que quando iam fazer um pacto entre si, sacrificavam o animal, partiam o animal ao meio, em partes, e colocavam em um altar e ofereciam um sacrifício. Mas antes de oferecer este sacrifício, a parte mais fraca caminhava por cima do animal cortado ao meio, partido ao meio, significando que a parte que voltasse atrás ou que rompesse a aliança, lhe aconteceria o que aconteceu com aquele animal. Deus, quando fez aliança com Abraão, lá em Gênesis 15, 17, 12, 15 ali, o que aconteceu? Abraão era a parte mais fraca, Abraão era que tinha que passar por cima daquele animal cortado ao meio. Mas diz a Bíblia que veio um fogo flamejante, o fogo de Deus, e passou por cima daquele animal partido ao meio. O que é que Deus estava dizendo com isto? Abraão, se você passar por cima deste animal, você corre o risco de quebrar aliança comigo. Mas eu não quebro aliança, então passo eu, e não você, porque eu não quebro aliança. Ao invés de você passar, passo eu. E diz a história que o fogo de Deus passou por cima daquele animal cortado ao meio. E isso aí é um princípio. Deus não quebra aliança. Deus é fiel por natureza. Qual que era o objetivo da pia de bronze? O objetivo dela era purificar o sacerdote. Esse era o objetivo da pia, purificar o sacerdote para o exercício ministerial. Era obrigatório que todos os sacerdotes se lavassem tanto as mãos quanto os pés, para estarem diante do Senhor. A pia de bronze representa a importância da purificação. Para nós hoje, para os nossos dias, a pia de bronze, ela representa a importância de nós nos santificarmos. Isto é lindo, meus irmãos. Isto é maravilhoso. O tópico de número 2, a pia de bronze, lugar de limpeza e pureza. O primeiro subtópico aí diz: a pia de bronze cobre entre o altar do holocausto e o tabernáculo, que é o que nós vemos já. Ela estava entre o altar do holocausto e o tabernáculo. Aqui estava o altar do holocausto, aqui a pia de bronze e em seguida o tabernáculo, com outros utensílios que nós iremos aprender mais adiante. Na pia de bronze, o indivíduo é purificado. A lavagem na bacia de bronze, a pia de bronze e o caráter de juízo são pontos que nós veremos aqui nesta lição. Então, nós aprendemos que no hebraico a pia é kippur, que significa lugar de se lavar. Aprendemos sobre a importância
de nos santificarmos para exercermos a função ministerial que Deus nos confiou. Na pia de bronze, o indivíduo é purificado após passar pelo Calvário, que é, no caso, representado pelo altar do holocausto. O indivíduo ele passa pelo altar do holocausto, que representa o Calvário, purifica-se na pia para depois aproximar-se, caminhar em direção ao lugar santo. Ninguém pode aproximar-se de Deus, vai de um princípio. Ninguém pode aproximar-se de Deus sem antes se santificar. Com isso aqui nós vamos até ver alguns versículos. Olha o que diz a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Olha o que diz a Bíblia. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Então, Deus exige santidade do nosso corpo, alma e espírito. E isso, meus irmãos, é para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A promessa de vermos a Deus. Nós só poderemos ver a Deus se nós formos para o céu no dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aí só é possível através da lavagem, através da purificação. Olha o que diz a Bíblia ainda mais, lá em João, capítulo 17, o versículo 17. Olha o que diz a Bíblia. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha que coisa linda. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isso é lindo. Um dos subtópicos aqui, olha, o subtópico terceiro fala assim, a pia de bronze e o caráter de juízo. Essa pia, ela representa a verdade que é Jesus. Jesus é a palavra, então ela representa a sua palavra também. E ela tem caráter de juízo. Assim como também a palavra de Deus tem caráter de juízo. Por quê? Porque quando nós lemos a Bíblia, abrimos a Bíblia, Deus fala conosco que nós somos expostos diante da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela expõe, ela revela quem nós somos, expõe o nosso pecado, expõe o quanto nós somos dependentes do Senhor, o quanto somos falhos, o quanto necessitamos de purificação no sangue de Jesus. A palavra de Deus, então, ela tem caráter de juízo. E graças a Deus, meus irmãos, que Deus, ele nos permitiu termos acesso à sua palavra, para meditarmos nela. Lá em Salmo 119, versículo 48, fala assim, olha, também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos que amo, e meditarei nos teus estatutos. Ainda bem, lá em Salmo 119, versículo 105, se não me falha a memória, fala assim, lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ainda bem que nós recebemos a dádiva de termos acesso à palavra de Deus. Até porque em tempos remotos passados, somente o sacerdote e os ricos da época, e também os compiladores da palavra, que eram os escribas, que tinham acesso a esse livro. O povo pobre, a classe pobre, não tinha acesso à palavra de Deus. Eles tinham que se contentar em ouvir o sacerdote ministrar a palavra do Senhor, assentado, quem sabe, ao chão, em um banquinho, ouvindo o líder da época falar da palavra de Deus. Hoje nós temos acesso à palavra do Senhor, a esse livro maravilhoso, a essa palavra maravilhosa. É por isso que diz a Bíblia,
lá em Lucas capítulo 1, olha o que diz lá, olha. Lucas capítulo 1, Lucas fala assim, olha, tendo, pois, muitos empreendido, pôr em ordem a narração dos fatos, que entre nós se cumpriram. O versículo 3 fala assim, olha, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Em tempos remotos, os homens não tinham esse privilégio. Lucas teve, nós temos o privilégio de nos informar minuciosamente acerca deste livro, que representa a pia, que representa a água da pia, que tem caráter de juízo, ela nos julga, ela nos convida a mudarmos de conduta, a mudarmos de vida. Olha o que diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 1. Pelo simples fato de as pessoas não terem acesso a esse livro, olha o que diz o Senhor através do profeta João. Olha o que diz Apocalipse 1, versículo 3, olha o que diz a Bíblia. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Ou seja, nós encontramos neste versículo duas classes de pessoas. A primeira classe é os que leem, a classe dos que leem, a classe dos que tinham acesso a esse livro, representante da pia, que tem caráter de juízo. E tinha outra classe, a classe dos que ouviam, mas ambas as classes tinham algo em comum. E o que eles tinham em comum? Eles guardavam. E por guardarem o que ouviam, o que liam, eles eram tidos por Deus de bem-aventurados. A Bíblia Sagrada ainda nos fala no que tange a santificação no âmbito da santidade. Lá em João 3, versículo 5, olha o que diz a Bíblia Sagrada. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A água da pia de bronze representa a palavra de Deus. Nós precisamos nascer da palavra, que é o próprio Jesus, e nascer do Espírito. Senão nós não podemos nem ver o reino de Deus. Vamos seguir avante. Na verdade, ainda eu quero ler mais um versículo. Olha o que diz a Bíblia. É um versículo aqui muito importante. Aliás, em dois versos muito importantes, que está registrado em 1 Pedro. Em Pedro, está aqui à frente. Em Pedro, versículos de número 15 e 16. Olha o que diz. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Eu citei aqui um pouco mais atrás sobre o versículo de Levítico, que fala da santidade de Deus. Eu até lembrei aqui do versículo, está lá em Levítico capítulo 20, vamos lá ver? Levítico capítulo 20, versículo de número, se não me engano, versículo 7. Nós estamos hoje com um pouco de barulho, mas, meus irmãos, nós não podemos deixar. Ainda estamos em locais improvisados, mas eu creio que Deus vai nos abençoar muitíssimo e vamos melhorar cada dia mais, tá? Então, mas eu tenho certeza que os irmãos meditando nesta videoaula, compartilhando, Deus já está te abençoando. Deus vai fazer maravilha através de nós, através de vocês. Olha aqui, é isso mesmo, Levítico 20, versículo 7.
Olha o que diz a Bíblia. Pedro, na verdade, citou esse versículo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Santificai-vos, ou seja, é imediata a minha santificação, mas sede santos. Ela é progressiva. Permaneça santo, permaneça se santificando. É isso que Deus quer de nós. Nós aprendemos que a pia de bronze, ela foi feita de acordo com Êxodo 38:8 dos espelhos das mulheres. E isso, quando o homem chegava-se diante dela, ele era exposto, ele conseguia se ver, se contemplar. Existe uma frase, que eu até me esqueço desta frase, mas tem tudo a ver com o espelho. O homem, ele vendo-se no espelho, os seus defeitos externos são visíveis quando ele se olha no espelho. E esta pia de bronze representa a palavra do Senhor. Quando eu me olho na palavra, a palavra de Deus, ela é o espelho que revela o meu pecado, que expõe o meu pecado. Diz a Bíblia em Hebreus 4:12 que a palavra de Deus ela é mais poderosa do que qualquer espada aguda de 2 gumes. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então, eu inverti aqui, mas é isso aí. Então, esse é o poder da palavra de Deus. Então, a pia de bronze aqui no tópico 3 tinha caráter de juízo. Olha o que diz aqui a nossa lição. Nesse sentido, as águas da pia cumpriam uma função de limpeza dos sacerdotes que passaram por aquele processo. O processo de limpeza espiritual. O processo de purificação para se achegarem a Deus. O nosso tópico de número 3 diz assim: 2 aspectos do rito de lavagem dos sacerdotes. O primeiro era a lavagem completa. Essa lavagem era mais do que simplesmente lavar mãos e pés. Significa uma obra regeneradora, que implicava o primeiro passo para a consagração sacerdotal. Hoje, de igual forma, é necessário que nós também nos lavemos completamente para exercermos a função espiritual. Essa lavagem completa, ela ia muito além do processo de lavar as mãos e os pés. Todo sacerdote precisava tomar um banho. Todo sacerdote precisava tomar um banho para o exercício ministerial. Todo sacerdote precisava disso. Na nova aliança, nós precisamos nos lavar completamente em Cristo para o exercício do ministério. Por que vemos hoje tantos homens com ministérios minguados, ministérios mortos, pessoas fracassadas? Por quê? Porque estão se achegando a Deus sem temor, sem reverência. Acostumaram com o sagrado. A pessoa, quando se acostuma com o sagrado, irmãos, isso é um perigo. Há um grande perigo de apostasia pessoal quando a pessoa se acostuma com o sagrado. Ela perde o temor, ela perde a sensibilidade, ela perde o senso de necessidade de se santificar para cultuar o Senhor, para se apresentar a Deus. É por isso que a Bíblia fala em João, capítulo 4, versículo 23, que aqueles verdadeiros adoradores, eles adorarão, ou eles adoram o Pai em espírito, que é a parte mais pura de nosso corpo, é a parte que tem condição de aproximar-se de Deus, de conectar-se com Deus. É por isso que quando nós levamos uma vida santa, o resultado de uma vida santa é uma espiritualidade profunda com Deus.
e a parte do nosso espírito, a terceira parte do homem interior, ela é a mais santa, a que tem condição de se conectar. Eles adoram em espírito e em verdade, adoram expostos a palavras, adequados a palavras, santos, de acordo com a palavra de Deus. Esses são os verdadeiros adoradores. O subtópico 2 fala assim: a lavagem progressiva e constante. Essa lavagem progressiva se dava no lavar as mãos e os pés. Nós precisamos também buscar continuamente nos lavar. Essa lavagem progressiva e constante, dia após dia, ela se dava no lavar as mãos e os pés. E nós precisamos nos lavar continuamente. Somente pelo poder do Espírito Santo nós vamos alcançar essa lavagem. E tem mais. Somente através do poder do Espírito Santo nós vamos conseguir manter o nosso homem carnal, a nossa natureza adâmica, mortificada. Somente através da santificação nós vamos conseguir manter o nosso homem adâmico, natureza adâmica mortificada, somente pelo poder dele. Somente assim para vencermos, somente assim para nos agradarmos, para nós agradarmos a Deus. E recapitulando aqui verdades importantes do subtópico 3º, nós temos aqui, à luz de tudo quando temos estudado até aqui, devemos assimilar algumas lições aprendidas até o presente momento. Quais são as lições? Sobre o sangue de Jesus, nós temos pureza espiritual. Sobre a palavra de Deus revela quem somos. E sobre a limpeza espiritual, nós aprendemos aqui uma vida irrepreensível e prioritária, absolutamente necessária, através da palavra do Senhor. Ela nos mostra a necessidade de vivermos uma vida santa, porque para agradar o Deus Santo, somente através de santidade. Eu quero tornar a repetir o que me parece que eu falei na aula passada. Muitas pessoas, até mesmo cristãos, crentes, pessoas que dizem servir a Deus, pessoas que têm ministérios abençoados, que eram para ser até mais abençoados, muitos vão perder a salvação. Não é por causa do pecado, não. Muitos perderão a salvação por rejeitarem o perdão de Deus, por rejeitarem se santificar, por acostumarem com o sagrado e deixarem a santidade de lado para viver uma vida arregalada, uma vida de qualquer maneira. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Jesus tenha compaixão de nós, que Ele venha nos abençoar, que o Espírito Santo venha despertar-nos para nós nos purificarmos. O indivíduo ele entra na porta que é Cristo, ele depara-se com o altar do holocausto que representa o Calvário, o lugar onde ele conheceu a Jesus. Depois ele aproxima-se da pia, onde ele vai se purificar, para depois ele adentrar o lugar santo, aonde se encontra a presença de Deus. Assim vai ser o céu, meus irmãos. Assim vai ser a chegada no céu. Jesus é a porta. Diz a Bíblia em Romanos 10:17, da seguinte forma: a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Nós ouvimos a pregação da palavra, cremos e entramos pela porta que é Jesus. Na porta, conhecemos o Calvário, conhecemos o sacrifício e aceitamos a Jesus como nosso Senhor pessoal, nosso Salvador pessoal. Após, caminhamos para o local de purificação. Estamos hoje caminhando, permeando aqui na terra, nos purificando progressivamente, diariamente.
E em breve, como diz 1 Tessalonicenses 5:23, o Deus de paz nos santifica em tudo, santificação progressiva, para em breve, no dia da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós podemos entrar no céu de gozo, onde teremos acesso livre, lá no céu, à presença amada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, que Deus lhes abençoe. Esse é o projeto Crescendo em Cristo. Deus possa lhes dar uma ótima aula. E também, mais uma vez eu te peço, encarecidamente, divulgue esta palavra, evangelize através desta palavra. Você no Facebook, você no YouTube, divulgue este vídeo. Evangelize seus amigos, sua família, através desta palavra. Esta palavra, se for observada, pode nos levar ao céu. Santidade ao Senhor ainda é o caminho mais excelente. Ainda é o caminho que vai nos levar até o céu. Então, que Deus possa lhes abençoar. Eu lhes deixo aqui o meu abraço e a paz do Senhor para todos. Este é o projeto Crescendo em Cristo. O objetivo dele é crescer forte, crescer alicerçado, crescer fundamentados em Cristo e na sua palavra. Abraço a todos em nome de Jesus.